Em companhia do Mário Figueiredo neste Mercado Now. Mário, bom dia. Vamos analisar estas declarações de José Mourinho, mas arriscava-me a dizer que em Espanha estarão a fazer o mesmo, não é? Depois destas declarações em relação ao Real Madrid. Não sei se queres começar por aí, porque há muitos elogios, é para valorizar ainda mais o que fez o Benfica? Andréia, bom dia a todos. Andréia, aqui a minha dúvida é difícil dizer que não ao rei. Qualquer treinador pode dizer que não ao rei. José Mourinho coloca o Real Madrid no topo do topo, o rei. E, portanto, José Mourinho terá a coragem de dizer que não ao rei se essa proposta de Florentino vier bater aqui à porta do Benfica, se bater à sua porta, vai ter essa coragem. Para já, repara, o que é que José Mourinho fez? Grandes elogios. Acho muito bem ter falado sobre as condições climatéricas, da dificuldade que vai ter no terreno, mas também catapultar isso ou comparar isso, que não há comparação, não havendo comparação com aquilo que as populações nacionais estão a viver devido ao mau tempo, e portanto acho que aí teve muito bem. José Mourinho é grande também nisso, nesse aspecto, é alguém que as coisas não lhe passam ao lado e portanto fez muito bem, e penso que todo o mérito dele nessa questão. Depois vai aqui, de certa forma, escolhe aqui 2 pontos. Eu vou destacar 2 pontos dessas declarações que ele faz, juras de amor quase ao Real Madrid. O número 15, a camisola que lhe deram, portanto, o sinal de respeito por parte dos jogadores do plantel, de alguns que ainda lá estão, ainda têm um respeito muito grande por ele, e portanto ele faz essa questão, o rei, por ter 15 vitórias na Liga dos Campeões, e depois vai... troféus. Os troféus, e depois vem destacar, acima de tudo, o ato do Courtois. Courtois é um dos pesos pesados desta equipa, e portanto José Mourinho precisa de aliados também dentro do Real Madrid. E se calhar Courtois pode ser um aliado importante, um aliado de um gesto que não se tem que negar, porque os grandes vencedores também se veem nas derrotas, e portanto Courtois, como um grande vencedor que é, percebeu que o feito de Turbin, e repara, por isso é que eu fiquei aqui, ainda ontem e anteontem, fiquei um pouco desgostoso quando senti que alguém queria tirar o mérito a Turbin. Quando houve aqui uma tentativa de destacar outros jogadores, que não o Sheldrup, que também merecia, destacar outros jogadores que também estiveram bem, mas há momentos em que tem que ser um. E Turbin foi efetivamente essa figura, esse grande jogador. Sheldrup também igual, e aí até podem partilhar, mas sendo que o guarda-redes a marcar um gol é sempre uma coisa histórica e anormal, portanto Turbin aí superava só apenas por isso. Depois todos os outros, claro que é uma vitória coletiva, ninguém ganha a jogar sozinho, e portanto penso que até nisso Turbin, eu acho que Mourinho faz essa ligação, faz as tais juras de amor ao Real Madrid, o rei. Portanto, se calhar Florentino vai mandar fazer um cachecol, se calhar ainda maior que aquele, porque é difícil dizer que não ao rei, e portanto não sei o que é que vai acontecer, mas não há dúvida nenhuma. Então aquilo que eu interpreto da tua interpretação é que José Mourinho, com estas declarações, está a abrir a porta a que chegue uma proposta? Não está a fechar a porta e está a alimentar. Repara, não foi José Mourinho que começou com este processo. Não é? Se nós analisarmos, nunca foi José Mourinho a começar. Não foi José Mourinho a pôr-se em bicos de pés e a buscar o olho. José Mourinho acho que tem a noção perfeita das decisões que foi tomando que o conduziram ao Benfica. E, portanto, percebe que numa fase talvez ascendente da carreira, achou que o Benfica podia ser o clube onde ele se pudesse voltar a projetar a nível internacional. Depois, com aquilo que foi fazendo, com os ecos que foi criando, a crise do Real Madrid, que é evidente, há uma crise do Real Madrid, uma crise de gestão, uma crise técnica, e, portanto, o nome de Mourinho aparece. E aparece porquê? Porque neste momento, e depois da sucessão de erros na escolha de treinadores para o Real Madrid, o que o Real Madrid precisa não é, se calhar, e não me interpretem, porque Mourinho é um grande treinador, não é de um treinador super. O que o Real Madrid precisa é de um homem, um gestor de egos, num balneário que está extremamente complicado e cheio de vedetas, cheio de meninos ricos que uns acham que não têm que defender porque têm é que marcar golos, e portanto o coletivo aqui sai beliscado. E portanto, não querendo tirar o mérito de treinador a Mourinho, eu acho que o Real Madrid aquilo que precisa é de alguém que ponha aqueles jogadores em ordem, que chame aqueles meninos à atenção, no fundo que possa eventualmente até fazer uma limpeza naquele Real Madrid, tornar este Real Madrid mais competitivo. E aí Mourinho está nas suas plenas faculdades para conseguir isso, e daí que surge como uma grande opção. Uma opção muito válida. Depois, repara, Florentino Pérez já deu a entender que sente-se confortável com pessoas com quem já trabalhou, e por isso é que foi buscar vários treinadores uma segunda vez. Porquê? Porque sabe a forma de trabalhar,
sabe a forma de lidar também com o treinador e como é que o treinador vai lidar com os jogadores. E neste momento o que o Florentino precisa é efetivamente isso. Alguém com presença de balneário que ponha aquela gente toda na ordem e a remar toda para o mesmo lado. Repara, José Mourinho diz que assume, e depois do Real Madrid ter perdido no Estádio da Luz 4-2, assume claramente que o grande favorito à conquista da Liga dos Campeões é o Real Madrid. O que levanta outra questão, que eu ontem já tinha falado aqui. José Mourinho arrisca-se a ser eliminado uma segunda vez da Liga dos Campeões, pelo Benfica, se não ganhar agora este play-off, que é um play-off difícil por ser a duas mãos. Acho que o Benfica pode ganhar um jogo, ganhar 2, 3 com aquele anterior, aí já acho mais difícil, mas portanto, José Mourinho arrisca-se a ser eliminado 2 vezes da Liga dos Campeões, mas se transferir para o Real Madrid, repara, pode ganhar uma Liga dos Campeões. Mas, Mário, e agora, já falando mais na realidade do Benfica, como é que agora se prepara um jogo frente ao Tondela, com todo o respeito pelo Tondela, mas num contexto de campeonato português? Porque o Benfica tem tido uma época tão oscilante em termos de exibições. Como é que se faz com que estes jogadores voltem a pôr os pés na terra e percebam que é preciso correr, como correram frente ao Real Madrid, para não se atrasar ainda mais na luta pelos lugares cimeiros? Isso é muito importante e encaixa naquilo que eu estava a dizer de Mourinho para o Real Madrid. Alguém que perceba os jogadores, alguém que perceba o balneário. Qual é que foi a primeira medida que ele tomou? Deu um dia livre. Como é que tu consegues motivar os jogadores? É com estes dias livres. Toda a gente tem aquela noção que os jogadores ganham muito dinheiro, têm que trabalhar, têm que trabalhar todos os dias e têm que jogar todos os dias. Aqui a questão é o tempo livre para o jogador, eles valorizam muito. Podem estar com a família, podem estar com os amigos, podem desligar um pouco daquela pressão. Não é? Claro que sim. E eles não claro são pessoas como nós. E eles sim. não são diferentes. E como não são diferentes, valorizam muito isso. Portanto, essa folga foi muito bem recebida. Assim como eu te disse aqui na altura, que quando José Mourinho obrigou o plantel a dormir na academia, foi um castigo, e foi claramente. Porque aí é que dói, quando tu tiras os jogadores da sua zona de conforto ou alteras os planos aos jogadores que estão a pensar em estar com a família e depois têm que ficar na academia. Isso é um castigo. Aqui é um bónus, é um prémio, é uma forma de começar a preparar o novo jogo da melhor forma possível. Toda a gente desligou, toda a gente saboreou à sua maneira uma grande vitória, uma vitória histórica do Benfica. Mourinho falou em arrumar, não é? Provavelmente disse aos jogadores para irem desfrutar da vitória. Claro, e foi isso que fizeram, e vimos sim. nas redes sociais alguns jogadores a manifestarem-se, o Turbin a viver o seu momento de glória, que foi efetivamente um grande momento de glória europeia, não é? Ao mais alto nível, o próprio Sheldrup e outros jogadores que foram vivendo esse momento. E portanto, cada um vive à sua maneira. Quando regressam ao trabalho, certamente que José Mourinho até diz: agora vamos pôr a vitória na gaveta. É uma expressão dele. Portanto, pôr a vitória na gaveta porquê? Porque agora acabou. Isto já passou. Agora é o Tondela. E, portanto, quando os jogadores vêm da folga, vêm satisfeitos, vêm moralizados, é mais fácil construir o grupo. O que eu gostava de ouvir José Mourinho a falar, porque esta foi a 7ª conferência em que ele não faz, era, por exemplo, o que é que ele vai fazer agora com o Sheldrup. Vai ser titular? Não vai? O que é que vai fazer com o Prestiani? Vai jogar? Não vai? Vai meter o Rafa? Não vai, porque não deixaram fazer as perguntas. E José Mourinho, quando quer assumir a comunicação, também tem que perceber que ele é mais do que isto. E, portanto, percebe que a grandeza Mas achas que será do Benfica... esta opção, obviamente, é uma opção concertada, penso eu, entre as partes, mas acreditas que José Mourinho, querendo falar, que o Benfica dissesse não podes falar? Não acredito que o Benfica diga isso, e eu estou farto de dizer aqui. Eu tenho dúvidas de como é que funciona a estrutura do Benfica. Não sei se é presidente, diretor-geral e treinador. Não sei se é treinador, presidente e diretor-geral. Não sei se é... Percebes? Tenho aqui uma dificuldade grande em perceber como é que funciona. Porque eu já vi o treinador a sobrepor-se ao presidente e já vi o presidente também a tentar sobrepor-se. E, portanto, eu ainda não percebi bem como é que é a estrutura. Oficialmente seria essa. O presidente, o diretor-geral e o José Mourinho, o treinador. A verdade é que nós não é isso que verificamos. E, portanto, logo por aí cria logo um problema. E, portanto, José Mourinho, se quisesse abordar estes temas, podia ter abordado. E ele faz isso muito bem, que é, perguntam-lhe uma coisa, perguntam-lhe alhos, ele responde em bugalhos, ou então dá uma volta muito grande e vai chegar ao ponto que ele quer, à mensagem que ele pretende passar. Uma coisa é certa, desta conferência, 3 perguntas, salvo erro, desta conferência fica uma coisa clara. Não foi conferência, não é? Sim, não vamos chamar a conferência, sim. E fizeste bem em retificar, porque não é uma conferência de imprensa. Nas 3 perguntas em que ele faz, há uma coisa que fica clara. O que é que sobressai? A bajulação ao Real Madrid. Claramente. Os 15, o Rei, os elogios a Courtois, percebes? Isso ficou claro.
Depois o elogio. Achas que também fica claro para o plantel do Benfica? Eu acho que fica claro para o plantel do Benfica, com a folga que ele deu, foi um sinal grande. Agora, há coisas que precisam ser explicadas. O que é que ele vai fazer? Vai alterar a equipa agora no jogo com o Tondela? O que é que vai fazer com o Rafa? Rafa vai entrar, vai mexer nos extremos, vai voltar a algum sistema que ele vai voltar atrás. A verdade é que, repara, José Mourinho está a ter sucesso com aquilo que nós sempre dissemos, os extremos a extremos. E repara, havia 2 extremos que estavam prescritos e que agora acabaram por se revelar num grande jogo, num jogo europeu, num jogo que projeta o Benfica para as bocas do mundo, porque foi isso que aconteceu na passada quarta-feira. Já vamos voltar a falar também sobre o Benfica e o impacto das declarações de José Mourinho também lá fora.